a luz de Lúcifer caia sobre nós, que o caos criativo nos faça para sempre. Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje é domingo, então de repente os vizinhos vão ligar o som, alguns vizinhos começam a discutir alto, que tem vizinho que acha que os dilemas pessoais deles, eles precisam compartilhar com todo mundo, né, no quarteirão. Então vocês ignoram o som alto, às vezes no fundo tiver pessoas discutindo, né, super normal. Olha, eu gravei um vídeo ontem à noite sobre esse mesmo tema e tive que apagar, porque eu usei alguns termos pesados, né? Eu sou muito energético e agora tem algumas regras, né, que eu não posso ultrapassar certas expressões, eu não posso mais usar aqui no canal. Tive que apagar um vídeo de meia hora que eu fiquei aqui conversando. Mas tudo bem. Aqui é um tema bastante, poderia dizer, bastante complicado. E pode ser mal visto por muitas pessoas. Então, de repente, a forma que eu usei foi um pouco desagradável, né? As circunstâncias, né? Então, vamos lá. Quimbandeiro e cristão. Eis aí uma grande pergunta que muita gente me faz. Eu posso ser cristão e quimbandeiro? Né? Bom, quando os negros foram trazidos para o Brasil, já chegaram aqui os quimbandas, né? Os feiticeiros, os curandeiros e os mulogis e outros feiticeiros. Também foi trazido de Portugal outros povos, igual eu menciono aqui os ciganos também, que foram trazidos, que são pessoas que têm um conhecimento milenar, que tem toda uma história diante de muitas civilizações que eles já passaram. Um povo muito sofrido. E junta-se então aqui no Brasil a magia europeia, junta, né, a magia cigana, a magia africana, a magia dos nativos. E nesse caldeirão todo surge então os primeiros segmentos, o que seria hoje a Quimbanda e também o que seria depois a Umbanda. Diferença que a Umbanda, ela acabou que adotando o sistema do cristianismo na sua formação, na sua essência também. Enquanto que a Quimbanda, que era a resistência, que assim também como alguns negros que já eram catequizados na África e uns não aceitaram, né, o catolicismo e outros sim abraçaram o catolicismo, inclusive alguns foram até batizados pela Igreja Católica, levados para Portugal e tudo mais. Eu estou aqui resumindo um pouco aqui da história. Então chega aqui no Brasil, junta então nesse caldeirão aí todas essas magias e algumas vertentes igual a Umbanda preferiam então o caminho que colocasse o cristianismo em sua essência, enquanto que a Quimbanda, que é uma das marcas da Quimbanda, escolheu o caminho de não ser cristão. Então, em relação a isso, você já tem uma ideia que existe um porquê, um motivo do cristianismo não fazer parte da essência da Quimbanda. Uma que as feitiçarias que eram envolvidas, né, nessas magias, essas magias na verdade eram proibidas, né, pela igreja e tudo mais, e criou todo aquele contexto, dividiu-se esse grupo, né? A Quimbanda então ela abraça essas magias menos o cristianismo, e os fundadores da época, eu não sei qual seria o nível de conhecimento bíblico para colocar em suas fileiras ali a Bíblia, né, como uma referência, Cristo também como ser que faz parte dessa essência. Mas quando você estuda o cristianismo e você estuda a Umbanda,
Na verdade, o cristianismo vai contra a Umbanda, e o cristianismo vai contra a Quimbanda, o cristianismo vai contra outros tipos de culto, a não ser esse culto fechado do cristianismo. Então, quando eu penso da seguinte forma, como que eu vou inserir o cristianismo no meu sistema? Porque é um sistema, na sua essência, que repudia culto a outros deuses, eu estou falando isso biblicamente dizendo, pena de morte para feiticeiros, para feiticeiras, proibições de consulta aos mortos, várias expressões usadas biblicamente aí, que não se deve consultar os mortos a favor do vivo, que os mortos não têm mais o poder, quer dizer, o espírito dos mortos não tem o poder de voltar, né, para dar consulta, para poder ajudar os vivos. Então vemos aí muitas proibições em relação a isso. Então quando eu falo que eu recebo tipo um preto velho e falo que eu sou cristão, eu estou mentindo para mim mesmo. Porque para você seguir a Bíblia, né, que é um mandamento bíblico, a Bíblia tem um código, que se você for seguir a Bíblia, você tem que seguir ela toda, todos os ensinamentos. Você não pode escolher aquelas partes que sejam mais interessantes para você. Então, existe um mandamento bíblico que você tem que obedecer todas as regras. Não tem como você tirar umas coisas e aceitar outras. Por quê? Porque é um conjunto de egrégora, de mandamentos que forma essa egrégora. Então não há como você mudar isso. Então eu vejo que as pessoas misturam muito as coisas e acham que toda egrégora se casa, que é uma grande mentira que se conta, porque as egrégoras, em algumas egrégoras, nós vemos que ela não casa com outro sistema, porque aquele sistema tem regras, tem fundamento que contradiz o outro. Então o cristianismo, ele nunca vai casar com pessoas que mexem com esse tipo de energia. Se você consulta os mortos, né, preto velho, caboclo, Exu, você já está descumprindo o cristianismo. Então eu vejo que existe uma contradição muito grande quando eu quero prosseguir no caminho de ser cristão e ser quimbandeiro. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. São egrégoras e energias que não se misturam, né? Mas voltando aqui no contexto da Quimbanda, né? Eu quero deixar um abraço aí primeiro para alguns sacerdotes de Umbanda que falam mal bastante da Quimbanda luciferiana. Alguns sacerdotes de Quimbanda, de outros Quimbanda que falam mal da Quimbanda luciferiana, entendeu? Eu fico olhando esse povo aí, falando mal de nós, que somos quimbandeiros luciferianos. Eu tenho uma dica para vocês. Ao invés de vocês falarem coisas que vocês não conhecem, vão estudar. E largue de ser idiotas. Vão estudar. Procura saber qual é a essência do culto, né, que nós prestamos, dos nossos fundamentos que nós temos, tá? Então, antes de falar merda, né, presta bem atenção. Porque eu acho interessante, eu comecei a ler um livro aí, no Reino dos Exus, né, parece que é esse livro aí. Aí o escritor diz que Moisés praticou a querida Umbanda, que Abraão, né, praticou a querida Umbanda. Mas espera aí, quando esse escritor escreveu isso, que bebida ele tinha tomado? Ele tinha levado um porre para falar uma besteira dessa? Entendeu? Então, antes que alguns sacerdotes de Umbanda falem mal de nós, presta atenção no culto de vocês, na bagunça que é o sistema que vocês seguem, antes de falar mal da Quimbanda luciferiana. Tá bom? Abraão nunca praticou a Umbanda. Tá? Isso porque não havia o principal, que é consulta aos mortos. A consulta era feita com o próprio Jeová, com o Deus deles lá mesmo, entendeu? Não tinha intermediário. Então, nunca praticou Umbanda. Moisés nunca praticou Umbanda. Nem de perto nem de longe.
algum sistema pode ser parecido, mas falta o principal, que é consulta aos mortos. E nunca praticou. São essas pessoas que falam mal da quimbanda luciferiana. Essas pessoas brilhantes, baseado nesses escritos aí, sem lógica, que começam a criticar a nossa quimbanda. Ele escreve um monte de porcaria, entendeu? Um monte de porcaria nesses livros aí. Você pega esses livros aí, de Umbanda, que pela madrugada, entendeu? Eu tenho amigos umbandistas, boa sorte para vocês, sejam felizes, mas é o seguinte, ficam no quadradinho de vocês, bonitinho, arrumadinho, tá? Fica aí, viva a vida de vocês e deixa a nossa vida em paz. Porque vocês não têm peito, inteligência e nem raça para dizer nada sobre a quimbanda luciferiana. Porque vocês são pessoas confusas, tá? Só o fato de vocês tentarem misturar cristianismo, tá? No meio de vocês aí, já é um equívoco que você pode puxar uma linha imensa, né? Eu mando um abraço aí para certas umbandas que estão distanciando do cristianismo. É a melhor coisa que alguns umbandistas estão fazendo. Tirar o sistema do cristianismo dentro de vocês. Tirar essa palhaçada aí de secretismo, tá? Que Jesus é Oxalá, entendeu? Parar com essa coisa de colocar Jeová no topo, tá? Porque é o seguinte, Jeová, né, secretizado com Lorum aí, que vocês colocam, né? Jeová não gosta, para começar. Ele não é que ele não gosta, ele não aceita que os mortos venham da consulta para vivos. E falando de orixá, que as pessoas falam assim, porque que Deus, orixá, abençoa vocês, esse Deus, né, que junto com o orixá abençoa, que é uma palhaçada que muitos babalorixás usam, muito pai de santo aí usa. E outra coisa, eu quero esclarecer uma coisa aqui, eu não sou pai de santo, tá? Eu sou pai de capeta, de diabo, porque tem gente que fala assim, aquele pai de santo da quimbanda luciferiana. Nós não temos santo não, nós não temos sincretismos com santos católicos, né? Essa palhaçada aí de colocar orixás ligado então a santos católicos, nós não temos essa palhaçada, então logo eu não sou pai de santo, tá? Não existe isso aqui na quimbanda luciferiana. Então assim, primeiro aprende a usar os termos, porque os umbandistas vêm me criticar me chamando de pai de santo. Aí você já começa a observar que eles não entendem porcaria nenhuma, entendeu? Para tentar atacar a quimbanda luciferiana. Vai estudar primeiro, vai ter dignidade primeiro, para depois vir discutir com a gente. Vai buscar conhecimento, vão achar o caminho de verdade, porque vocês estão perdidos há muitos anos. Tá? Há muitos anos. Então, o que eu vejo quando esse povo começa a atacar a quimbanda luciferiana? Que base esse povo tem? Que moral que esse povo tem para discutir sobre a quimbanda luciferiana? Moral nenhuma. Porque lhe falta muita coisa. Entendeu? Então, o cristianismo, meus queridos, tem tantas proibições que atinge a consultar os mortos, morte aos feiticeiros, pena de morte para os homossexuais também que entram aí, né? Sem falar na perseguição, que muitos ciganos já passaram, perseguidos também pelo cristianismo. Então, assim, o cristianismo, meus queridos, a egrégora do cristianismo nunca casou com a Umbanda, né? Eu estou falando aqui de Umbanda para que o sacerdote de Umbanda que vive nos atacando, entendeu? Possa ter dignidade. Vocês gostam de atacar os outros? Então vamos expor aqui as porcarias que vocês ensinam por aí, tá bom? Pessoal, sincretismo foi uma tática de sobrevivência. Sincretismo não é fundamento. Não precisa mais usar sincretismo. Nunca foi fundamento de nada. Então, foi uma tática de sobrevivência para que as pessoas pudessem cultuar os seus mortos, seus ancestrais, diminuir a perseguição, as penas de morte. Mas já passou.
Foi uma tática, não foi um fundamento. Então, Santa Bárbara nunca foi Iansã pela madrugada. Tá? Jesus e Oxalá. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. É louvável o sincretismo na época da perseguição. Nos dias de hoje é palhaçada. Tá? É palhaçada. E eu espero não ter que apagar esse vídeo aí. Entendeu? Eu estou falando isso aqui porque existe muitos umbandistas atacando aí a nossa quimbanda e mensagens mesmo para mim, para alguns discípulos meus, tá? E eu fico observando os termos que eles usam em relação a nós, né? Então assim, eu estou tentando ser o mais educado possível. Eu tenho amigos umbandistas, tá? Não concordo com a Umbanda em nada, mas eu mantenho a minha amizade com eles. Questão de amizade, respeito, nós temos tranquilamente, respeito a crença deles lá, não atingindo a minha, está tranquilo. Você pode ser um bandido e ser meu amigo tranquilamente. Só não abrir a boca para falar merda e coisa que você não sabe sobre nós, sobre a nossa essência. Quando eu falo também de cristianismo, tem uma pequena regra para você que gosta de fazer corte para Exu e Pombogira. Vocês sabiam que é mandamento que o último sacrifício foi Cristo e que depois ele não pode ter sacrifício? Você não pode cortar para as entidades, né? Nem seres humanos e nem animais. Então, quando você se declara quimbandeiro e corta um bode, corta uma galinha, você está sendo anticristão, você sendo contra o sistema do cristianismo. Você está quebrando uma das regras principais do cristianismo, que é não ter mais sacrifício. Cristo encerrou o sacrifício. Se você é cristão, então você não pode ser do candomblé, você não pode ser da Umbanda, que tem algumas Umbandas que faz corte de animais, né? E você também não pode fazer parte da quimbanda, que faz corte para animais. Então, a partir do momento que eu aceito o cristianismo no meu sistema, eu não posso fazer corte de animais, eu não posso consultar aos mortos. Por quê? Porque Cristo, tá, seria então o único ser que você deveria consultar. Ele, o único. Então, se você é cristão, você tem que consultar Cristo e não Exu e Pombogira. Aí são essas criaturas aí que ficam falando mal de nossa quimbanda, gente. Pela madrugada. Sabe, falar que Abraão praticou a Umbanda é uma piada. Entendeu? Falar que você é cristão e umbandista também é uma piada. Entendeu? É uma piada. Porque aí o preto velho desce e fala assim, quem é maior que Deus? Deus judaico-cristão, né? Ninguém é maior do que Deus, né? Beleza. Aquela o preto velho, que deveria ser um feiticeiro, magias proibidas, debaixo de um Deus que não aprova a existência dele. Logo esse preto velho está se auto-anulando, se autodepreciando, se autodesfazendo, ou seja, a mesma coisa de dizer que ele não existe. Toda entidade que desce e fala no terreiro, quem é maior que Deus? Deus judaico-cristão? Ninguém. Então significa que esse espírito nem está ali. Porque por esse Deus judaico-cristão não existe o preto velho, não existe o caboclo, não existe Exu e Pombogira, não existe para ele, não existe orixá. E não venha dizer que e querer casar. Não, quem criou o mundo de Jeová foi ele, né? Foi o Espírito Santo que parava sobre a face das águas, criou o mundo. Orixá não criou o mundo nesse sistema. Então se eu falar assim, que orixá são deuses, logo dá merda. Que orixá é agente da natureza, logo dá merda. Porque no caso, orixá não criou nada. Que orixá não são deuses, nem agentes da natureza, por quê? Porque quem criou tudo foi Javé. Porque ele diz, eu criei. Biblicamente dizendo, Jeová dizendo, eu criei, eu fiz. Inclusive o próprio mal, porque Jeová diz que ele que criou o mal. Não foi Lucifer, não foi Beelzebub que criou o mal, não. Foi o próprio Jeová que criou o mal. Ele é o agente do mal. E isso está lá na Bíblia, biblicamente. Se você ler, você vai entender isso que eu estou dizendo. Então o que acontece, galerinha? Vamos parar com a palhaçada?
todos os caminhos são iguais. Mentira! Não são iguais porcaria nenhuma, tá? Não são iguais. Cristianismo tem uma egrégora que não casa com Umbanda, não casa com Quimbanda, não casa com Candomblé. Então você que é babalorixá, que é detentor do conhecimento, porque alguns babalorixás se acham que são deuses aqui na Terra, que eu vi muito essa arrogância, essa prepotência, vocês cometem o maior equívoco, que Deus, né, judaico-cristão e orixás, abençoa vocês. Espera aí. Deus judaico-cristão com orixá? Não. Esse Deus judaico-cristão odeia orixá, odeia preto velho, odeia tudo isso. Então, não casa, galerinha. Sistemas não casa. Tem egrégoras que não casa. E não adianta você querer, entendeu? Forçar a barra, porque não funciona. Eu não ia falar essa questão de umbandistas aqui, não ia falar não. Mas como muitos umbandistas, nem todos, gostam de atacar a nossa quimbanda, poxa, já que vocês estão expondo um monte de coisas sobre nós, então eu estou aqui expondo algumas coisas sobre vocês. Né? Agora eu quero parabenizar algumas umbandas que estão largando o cristianismo, porque essas umbandas merecem o meu respeito. Essas umbandas merecem o meu respeito. Largar o cristianismo, largar o sincretismo e partir para a bruxaria mesmo, entendeu? De verdade. Então, ser cristão e quimbandeiro não tem lógica. Não tem lógica. Tá? E é estranho que nem que eu poderia dizer, após a morte, se você for cristão, você vai para um caminho. Se você é quimbandeiro, após a morte, você vai por outro caminho. Então você vai ter que decidir também até depois da morte. Se você falar que é cristão e é quimbandeiro, então você vai ficar perdido no astral, meu querido. Porque a Bíblia mesmo diz que você não pode servir dois senhores, ou desagrada um e agrada o outro. Aí se você tentar agradar esses dois senhores, ou seja, nem Jesus te quer e nem Exu te quer. Você vai ser aí uma alma solta no astral, né? Porque Jesus não vai te resgatar para continuar fazendo você escravo dele como você é aqui em vida, porque o cristianismo faz você se autoanular. E também você não vai ser um Exu Pombogira, entendeu? Porque você não decidiu. São duas egrégoras que não vão lutar por você, porque você é confuso. Você não sabe o que segue, tá? E isso vale também para muitos homossexuais que falam que Deus ama ele. Deus me ama, esse Deus da cristã me ama. Ama não. Inclusive, biblicamente dizendo, existe pena de morte para homossexuais, assim como pena de morte para feiticeiros. Entendeu? Para de carência. Você vai amar o Deus que odeia você? Para com isso. Seja inteligente. Vale para você aí que é homossexual e fala, eu sirvo aqui em banda, mas ainda faço oração do Pai Nosso. Esse Deus não vai te ouvir, porque ele não gosta de você, criatura. Inclusive ele quer mandar matar você, ele quer acabar com a sua vida. São egrégoras que não se casam, criatura. Não tem jeito de se casar. Ou você é cristão, ou você é quimbandeiro. Não se casam. É impossível isso acontecer. E algumas pessoas ficam tentando pintar Cristo de uma forma, sabe, que não tem nada a ver. Algumas pessoas falam assim, eu queria falar de Cristo porque eu entendo de Cristo, você tem que entender de Cristo. Galerinha, primeira coisa que nós temos que pensar sobre Cristo, entendeu? Cristo, ele tentou fazer uma revolução, inclusive contra o próprio Pai, né? Vocês lembram aí de alguns episódios, né? Que era para ele apedrejar, porque na lei de Moisés mandava. Ele disse, quem tem pecado, lança a primeira pedra. Ele tentou fazer uma pequena revolução, e até certos pontos, eu gosto de Cristo, até certos pontos eu gosto. Mas existe uma passagem bíblica, né, que se não me engano o apóstolo Paulo escreveu, que no final do tempo, depois que tudo se encerrar, esse mesmo Cristo vai entregar novamente,
o reino ao pai dele. A esse Javé, ao Deus que mais matou a humanidade. Vai entregar de novo. Como que eu posso ser fã de Cristo, sendo que ele é conivente com esse Deus Javé, entendeu? Que odeia a humanidade, egocêntrico, homofóbico. Como que ele vai entregar o reino de novo para ele? Então eu não admiro Cristo, porque Cristo, ele tentou fazer alguma coisa, mas se sucumbiu. Então eu não admiro Cristo. Tá? E outra, na cruz, quando Jesus morre na cruz, porque tem simbologias diferentes, né? Ele se fez pecado. O que é o pecado? O pecado é a liberdade. Nós que em bandeira somos pecadores. Nós somos o próprio pecado, porque o pecado fala de desejo. O que Cristo fez? Se encarna na forma de homem para matar então o prazer. O desejo de viver. Porque o preço de seguir a Cristo é renunciar a si mesmo, virar um fantoche nesse mundo aqui, se autoanular para poder ter um céu. Esse é o propósito do cristianismo. Então no cristianismo, a cruz, então, quando você olha para a cruz, você vê a vergonha humana, você vê a humilhação humana. Porque na cruz está ali pregado os pecados, que para esse Deus já é cristão, entendeu? É o seu desejo. Então Cristo tentou crucificar o quê? A humanidade, o desejo e a liberdade da humanidade. Cristo não libertou ninguém, entendeu? Essa ideologia não existe, Cristo não libertou ninguém. Então criou-se um ser humano com desejos, né? Javé, entre aspas, cria o ser humano com desejo, e aí depois envia o filho dele para matar o desejo. Vocês estão entendendo que não tem lógica nenhuma? Então, falando um pouco dessa questão, nós quimbandeiros, nós do caminho da mão esquerda, nós os ferianos, eu falo aqui na simbologia, porque Exu não é nem da direita nem da esquerda, mas eu falo de questão de ir na contramão, contra o cristianismo, é o que nós fazemos. Então, o que eu vejo nisso aí? Eu vejo que o cristianismo, ele assassina o seu eu, a sua liberdade, o seu desejo de ser você. Então, logo as pessoas que vivem aqui no mundo, que são cristãs, elas se autoanulam porque elas têm que ir para o céu. E essa renúncia aqui é que vai garantir o céu para elas. Então, existe um preço nesse sacrifício aí de Cristo. Agora, nós quimbandeiros, nós somos ao contrário disso, né? E o cristianismo, ele apropria da cruz e tem as suas simbologias diferentes, porque a cruz para nós é julgamento, né? É passagem entre o mundo astral e o mundo físico, tanto é que tem os 7 cruzeiros do inferno, né? Essas passagens por onde Exu se movimenta. Tem ali a simbologia da cruz, porque é então o portal entre os mundos. Agora no cristianismo não, no cristianismo é condenação, é anulação do seu eu, do seu prazer e da sua essência. Então é por isso que não tem como ser quimbandeiro e ser cristão, porque nós não nos autoanulamos, nós vivemos no prazer da vida, nós vivemos na liberdade com responsabilidade. Mais uma vez eu quero deixar aqui então o meu abraço para os meus amigos que são bandistas, que nunca me atacaram, mas para aqueles que vivem me atacando aí, entendeu? Vai o recado aí para vocês, já que vocês querem manifestar, porque essa banda aí tem erros e tal. Vocês estão cheios de erros. Eu poderia gravar um vídeo aqui só sobre os erros que vocês cometem, os equívocos que vocês têm na essência de vocês. Tá? Eu só falei aqui os principais. Então, galerinha, cada um cuida da sua vida, tá? Cuide da sua vida, que é melhor. Então, para você que está chegando aqui na Quimbanda Luciferiana, você vai ter que pensar muito em virar um quimbandeiro, tá bom? Um abraço para você, tenha aí um bom domingo, bom almoço, que Lucifer abençoe a todos, que traga iluminação, que traga caminhos abertos, que essa semana seja uma semana próspera, uma semana de muita saúde, uma semana da qual vocês podem realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. Um abraço, obrigado por me ouvir e até a próxima.